Boa tarde, você. O Danilo falou assim, vai começar o programa? Vai começar agora, 16 horas, dia 7 de fevereiro de 2013. Bem-vindo você que está ao vivo. Começou. Queria convidá-lo a participar. Tem o ao vivo, @koinoniaonline.net. E por favor, não toquem no ungido. Cadê ele? Mas ele não chegou até agora. Essa tarde a gente está aqui com o Danilo Fernandes, que é lá do blog Higienizar, que tem recebido acessos de monte. Eu imagino que essa semana deve ter bombado. Essa semana Danilo. bateu 50 mil pessoas por dia 2 vezes. Isso daí. Como é que você mede isso lá? Analytics. Google Analytics. O Google, as ferramentas maravilhosas do Google. Entendi. É isso daí. E a gente está aqui para falar. O tema desse programa é apologética com humor. Eu tirei essa palavra apologética lá do Higienizar. Que é uma palavra que eu acho que tá lá na página, é uma palavra esquisita, pouco usada, mas eu acho que ela é pouco usada e pouco conhecida. E mal entendida. Quando usada, mal entendida. E mal entendida, também tem essa. Mas é interessante que no decorrer da história da igreja ela sempre esteve presente. Né? As cartas paulinas. A proposta do Higienizar. 20% delas, ele está fazendo a defesa da fé. Exatamente. Que tem a ver com isso, né? Uma defesa. O credo apostólico. Da fé. O Arizão tem uma frase ótima, dizendo que a igreja não precisa de defesa. Né? Quando a igreja tem que ir para o martírio, ela vai mesmo. Né? Que aliás é que a gente está precisando de uma boa perseguição, por sinal. Mas para aquele posto final. Né? Inclusive, exatamente. Mas a doutrina sempre teve, desde o início. Desde o início. Ô Danilo, explica de cara o que significa higienizar para o pessoal que está aí com a gente entender. Se quiser ir para o blog, se quiser ir para o blog higienizar, vá logo lá agora. Mas explica a palavra higienizar. Higienizar em hebraico significa lixo, mas é uma lixeira santa, não é qualquer lixeira. Então, na teocracia de Israel, quase todos os contratos, aliás, todos os contratos tinham lá o nome de Deus. E você não podia jogar isso fora, assim como você não pode falar o nome de Deus em vão, né? E não pode ter uma oficina chamada El Shaddai, lá também você não podia, muito menos, jogar fora aquilo que tivesse os nomes de Deus. Os amanuenses escrevendo, eles erravam. Errou. Aí aquilo ia para o lixo. Todo santo. Documento que tivesse o nome de Deus. Inclusive as Sagradas Escrituras estavam sendo reproduzidas. Isso. Também. E é interessante que, embora fosse a lixeira, ela também era um lugar onde as escrituras foram guardadas em termos de perseguição. Então, por exemplo, a Higienizar do Cairo, né, que é a famosa Higienizar do Cairo, onde foram encontrados pergaminhos e tal. Do Mar Morto? Não, do Cairo. Tem a do Mar Morto também, eram higienizados. Mas eram higienizados. Eram higienizados, quer dizer... então pode ser que tenha alguma coisa do que foi encontrado que não esteja exatamente aquilo que foi, tinha um errinho qualquer e tudo mais, ou muitos erros, né? Entendi. Mas eram guardados ali. Rodrigo Lins de BH, Marivaldo Silva de Ribeirão Preto, abraço para vocês. Robson de Brasília, deixa eu te colocar um e-mail aqui, que é a Kelly Cristina de Santo André. Bem-vindos, amigos, bem-vindos. Tá vendo? A gente aqui é assim, né? A gente tinha planejado uma coisa. A tua câmera aqui, mas você não precisa olhar para ela. Se quiser, pode olhar. A gente tinha feito uma pauta, mas a gente está começando para o outro lado. Já percebeu? Pois é, assim. Mas é papo na rede, né? A Kelly, ela está colocando um e-mail aqui que é o seguinte, que aí já vamos entrar no blog, depois a gente fala um pouco de você. A pergunta é para você, né? O que você responde quando as pessoas te dizem que você não deveria julgar certas igrejas, pois segundo eles, elas estão fazendo a obra do Senhor. Obrigada. Deus abençoe vocês. Vamos ler tudo que o Higienizar escreve. Beijo. Kelly lá de a primeira coisa que eu pergunto é se ela tem Bíblia. Se ela tem Bíblia, se ela ouviu falar das cartas paulinas. As cartas paulinas é Paulo falando, se dirigindo às igrejas, e como vocês vão perceber, na maior parte do tempo, um tempo considerável, ele está criticando, digamos assim, a atitude de determinados irmãos, está alertando contra falsos profetas, ele está lembrando daquilo que ele ensinou, conforme vos ensinei, faça assim, não faça assado. Olha, aqueles ali, principalmente aqueles da circuncisão, convém calares a boca, meter a mão na boca mesmo, se não fosse na cara, porque estão falando demais. Então essa coisa esse comportamento de bom mocismo, né, que a gente tem, de que o irmão está falando uma besteira, mas está falando de Jesus, a gente deve orar por ele, não é isso que as Sagradas Escrituras nos mandam. Eu não estou aqui para julgar
o modo de vida do Carlos, nem do Fernando, sobre aquele aspecto que eles fazem, que não deviam fazer. O julgamento que o senhor está falando é o julgamento segundo o julgamento liviano, o julgamento hipócrita, né? Onde ele, inclusive, usou de ironia em alguns casos, lembrando, vocês estão achando que aqueles caras que estavam lá na Torre de Siloé eram melhores que vocês? Se manca, meu irmão. Como é que você está dizendo isso aí? Olha atrás esse poste enfiado no seu olho antes de falar do meu cisco. Esse julgamento. Quando se trata da doutrina, se não houvesse a apologética, a gente estava com a nossa celebração da ceia seria com água, como os gnósticos queriam. Provavelmente João estaria na mesma posição que Jesus. Interessante que você está falando de um texto aí que é Mateus 7, né? De que Jesus recomenda não julgar, mas um pouco adiante, no próprio capítulo 7, Jesus fala assim, cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas. Né? Quer dizer, é necessário o mínimo de um tipo de discernimento, julgamento, para entender assim, isso daqui é bom, isso daqui não é bom. Agora você deixa... O julgamento daquilo que está sendo pregado, da doutrina que está sendo passada, é um julgamento que faz aquele que julga mais nobre. Quer dizer, em Tito, lá no Tito você vê lá, versículo 9, enfim, acho que de 7 a 9 e tal, você vê as recomendações para Tito a respeito, que está nas Cretenses, a respeito da nossa necessidade de guardar a sã doutrina e defendê-la. Então são as duas coisas. Nós temos as duas obrigações. Né? Então, se você vê um irmão que está errando porque não conhece as Escrituras, a nossa obrigação é chegar lá e dizer, meu irmão, não é bem assim não. Porque senão a gente não teria chegado aqui. Então o Espírito Santo levanta pessoas ao longo da história para fazer esse trabalho. Né? Não tem dúvida nenhuma. A carta de Judas faz isso logo no início. Né? É interessante que Judas diz isso. Eu ia escrever sobre alguma coisa, tal, mas eu de forma urgente resolvi escrever em defesa da fé. As cartas de Apocalipse que João escreve, ele fala dos Nicolaitas. Há essa citação de pessoas ou grupos que representavam... Paulo fala dos Bereanos, por exemplo. Exatamente. Né? Que são mais nobres do que todos nós, porque... Peraí, eu vou conferir se o que você disse é isso mesmo. Agora, Danilo, você você entende que quando você opina, quando você denuncia e opina a respeito, você entende que deixa claro também que a graça de Deus é para esses também. É para que eles são alvos da graça de Deus e que, na verdade... quando se denuncia e quando se opina e alá Paulo de Tarso, você está meio que orando do tipo, volta, irmão. Eu estou orando por ele. Volta. Durante a entrevista da Marília Gabriela com Malafaia, enquanto a Marília discutia com Malafaia, eu discutia com o filho do Malafaia no Twitter. Tá lá, é público, todo mundo olha o meu Twitter, olha o dele. Se ele resolver pagar... Lá no Genizar? Vou colocar no Genizar. Tá. Tá no seu Twitter. Não, tá no Twitter. Tá no meu Twitter. Seu Twitter @ Genizar Virtual, tudo junto. Tudo tá lá. Legal. Eu discutindo com o Malafaia Filho, e ele chegou assim para mim, seu desejo era debater com ele, você tem muita dor de cotovelo. O que eu respondi para ele, meu irmão, a minha dor não é no cotovelo, é na alma. Né? Porque eu faço parte do corpo, e se tem uma parte do corpo que está doendo, dói minha alma. E eu disse para ele que seu desejo era debater com ele, não, meu desejo era abraçá-lo. Tá lá. Ele ficou desconcertado. Quer dizer, eu acho e eu gostaria de poder abraçar todos esses falsos profetas que estão aí no dia que se arrependerem. Como irmãos que são. Alguns eu creio que são os nossos irmãos, outros não. Hoje, para mim, são falsos profetas, estão aí mesmo para destruir, para fazer da casa de oração comércio. São pessoas que Jesus fez o chicote e desceu no lombo. Bom, mas quem é o Danilo Fernandes para dizer o que você está dizendo aqui? Quem é o Danilo, afinal de contas? Eu acho que cria um Genizar, cria um blog como esse e vai nessa linha que alguns acham ácida, né? E assim... Tem e-mail, hein, gente? Aquela faca de dois gumes, né? Que vai faca cortando para todos os lados, né? Quem é o Danilo, afinal de contas? Para falar como eu falo, no estilo que eu falo, usando humor, usando uma linguagem que as pessoas entendem, entendendo que era necessário, não é rebaixar a mensagem que eu tô propondo, mas é fazer posts com o tamanho certo, com a linguagem certa, dirigidos a determinado público,
né? Eu penso como marqueteiro, como publicitário, né? Hoje está cheio de pastor na internet fazendo um excelente trabalho, mas eles ainda não sabem escrever para a internet, não sabem usar isso, né? Então usar isso, usar o humor, que é uma ferramenta de subversão desde Cristo até hoje, né? A gente pode até falar sobre isso, tem um material separado. Isso aí é o marqueteiro publicitário, né? Agora, eu venho caminhando, né? As pessoas acham que eu me converti ontem, mas eu tive excelentes pastores, né? E eu venho caminhando desde 1998, né? Eu fiz um pedacinho de um seminário no Brasil, fiz um seminário lá fora também, e, enfim... Mas o que eu estou fazendo aqui... E você não é um desigrejado, né? Não sou desigrejado de jeito nenhum, e nem revoltado. As pessoas têm a impressão que eu era um camarada que entrei em uma dessas igrejas, fui massacrado, como tem tantos, né? E que por conta desse massacre que eu sofri, eu me transformei numa pessoa que resolve ajudar pessoas como eu, como se estivesse fazendo um grupo de autoajuda, do tipo Alcoólicos Anônimos ou coisa assim. O Genizar se presta muito a esse aspecto, né? A gente vai falar sobre isso, seu pedido. Não, eu tive os melhores pastores. Eu sou filho na fé do Antônio Carlos Costa, eu sou amigão do Caio, seu, do Ariovaldo Ramos. Eu nunca tive um pastor do Pedrão, eu nunca fui machucado pelo corpo. Não, ao contrário. A decisão de fazer o Genizar foi uma coisa que aconteceu debaixo de oração. Eu estava entrando no mercado digital naquele momento, resolvi fazer um blog porque era uma coisa que... para me envolver nos meandros daquilo. Fiz um primeiro post de um amigo que estava machucado para trazê-lo de volta para a igreja. E quando eu falo para a igreja, da igreja é instituição mesmo. Sim. Eu estava desigrejado. Eu falei, não, você tem que estar em comunhão. O texto está lá, um dos primeiros textos do Genizar. E depois fiz um outro, né? Onde eu estou num sinal de trânsito e eu vejo lá um camarada com uma BMW, dizendo que essa BMW vai ser sua, Jesus vai lhe dar. Naquele estilo daqueles adesivos de carro, que propriedade exclusiva de Jesus, e esse carro Jesus me deu. Eu já escrevi sobre isso e falo encarecidamente aos irmãos. Não se identifiquem como cristão nos seus carros, ou nas suas camisas, ou não sei o quê, a menos que você queira ser imitador de Cristo 24 horas por dia, 7 vezes por semana. Porque se você chegar naquele sinal de trânsito onde eu estava, na Avenida das Américas, na Avenida Ayrton Senna, perto da igreja do... Como é o nome dele? Que eu até falei pro seu moço, que eu já esqueço... Para mim esse cara é tão maligno que eu esqueço o nome dele. Miguel Ângelo. Que estava dizendo que Jesus ia dar uma BMW. E você olhar aquelas crianças pedindo dinheiro, você pensa, que Deus fela dá? É esse, entendeu? Que deixa as crianças morrendo de fome. É esse que vai dar uma BMW e dá a BMW para os ricos. Aí você olha para o lado, Jesus me deu. Você, é mesmo? É isso mesmo? E aí foi o segundo texto do Genizar. E o Genizar não teve nenhum tipo de propaganda ou marketing ou coisa do gênero. Eu não fiz grande esforço ou usei aquilo que eu estava começando a aprender na época de marketing digital para promover o Genizar naquele primeiro ano. Ele ficou embaixo de oração. Eu disse, olha, se for para frente é seu, se não for, não é. E foi o que foi feito. Entendi. Tem 4 anos. Prega, deixa eu ler os e-mails aqui, porque está chegando e a gente tenta priorizar o pessoal que tá mandando e-mail. Que está nos vendo ao vivo. Eu vou lendo e depois a gente faz o apanhado para tentar responder o pessoal que está ligado. Danilo, você é muito perseguido por essas igrejas neopentecostais? Se sim, de que forma e por quem? Abraço e sucesso. É o Robson lá de Brasília. Maria Alice de Ubatuba mandando um abraço para todos nós aqui. Obrigado. Bom ouvir a gente. Bom ter você. Eu sei quem é. Figuraça. Sabrina de São Paulo mandando um abraço. Davi Sermarini de São Paulo. Acompanho o blog do Genizar há muito tempo e gosto muito do seu conteúdo, pois a palavra deve ser usada para a verdade, que é Cristo, arrependimento e cruz. Existe algum projeto de algum tipo de estudo da palavra que está envolvido aí com o Genizar? Miguel de Juazeiro, a igreja não precisa de perseguição, basta fazer a vontade de Cristo para ser perseguida. Robson de novo de Brasília. Acompanho o Danilo Anjos, vai saber como sobreviver nesse meio, atacando, defendendo e coisas assim. Isaac de Fortaleza, qual a sua opinião sobre o descontrole emocional dos crentes quando um líder que lhes é caro é denunciado no seu blog? Cabral de São José do Rio Preto, mandando um abraço para você. O Ari Oliveira de Fortaleza.
o pouco senso crítico de muitos tem sido um mal para a igreja e uma boa ferramenta para falsos líderes. E aí está chegando, a gente vai lendo. Enfim, esse lance de você estar... O Higienizar é um projeto que me traz muita coisa boa, que me fez conhecer muita gente legal, como vocês, por exemplo. Mas é um projeto muito sofrido, né? Tem muita gente que lê o Higienizar, não sei se essas pessoas estão aí, mas que sustentam o Higienizar em oração. Eu sou, sim, muito processado. Engraçado que aconteceu coisa já, eu não posso dar o nome, mas você já dei, uma pessoa muito famosa que me processou e que hoje é uma grande amiga, né? Sim, processado, perseguido. Eu vivo de marketing digital e boa parte dos meus clientes eu atendo, não são aqueles banners que você vem no Higienizar, mas eu atendo fazendo uma série de ações de marketing digital para eles. Eu já perdi clientes, essa semana eu perdi um cliente pela crítica que eu fiz ao Silas Malafaia na TV. Uhum. Porque a maior parte das pessoas olhou aquele programa e achou que ele foi muito bem. Eu obviamente eu não estava ali para dizer naquilo que ele foi bem ou deixou de ser bem. Eu acho que não foi nada. Alguns acham até que algumas coisas foram. Eu falei o que tinha que falar, outras pessoas tinham que falar e eu perdi o cliente. Uhum. Uhum. O que me faz pensar se eu devo realmente continuar atendendo clientes evangélicos no trabalho que eu faço. Uhum. Eu penso que sim, e tenho muita vontade, e agora eu estou tentando até mudar um pouco isso. Eu estou tentando buscar cantores e escritores, autores de livros que não têm possibilidade de estar em grandes editoras, em grandes gravadoras, e organizá-los em cooperativa, para que em cooperativa a gente possa fazer um bom marketing digital para eles, a nível de multinacional, para que a qualidade do trabalho deles, que é aquela qualidade de música que a gente gosta, são os livros que a gente lê, e que estão fechados, porque não estão nesse mainstream gospel, graças a Deus, né? A gente possa fazer alguma coisa por eles. Sim, muita perseguição, não é fácil, e eu gostaria de estar fora do Higienizar, já pelo menos um tempo, e ano passado eu quase fechei. Essa ideia, por exemplo, alguém colocou aqui a ideia, ou a questão de vocês terem no Higienizar um esquema de estudo bíblico, eu não sei, que aí eu acho que entra numa questão que a gente está conversando no almoço, que tem a ver com cuidado, uma né? Capelania. Cuidado com esses... Fala dessa ideia, que eu acho que é interessante. Antes disso, queria voltar um pouco, e aí é provocação da minha parte. Guido, um abraço. Ele está assistindo o programa Preso no Trânsito. Aqui o trânsito é tão parado que dá para você ver o programa. O Guido fica plugado o tempo todo. Mas uma provocação. O seu site, ele se ocupa, obviamente, dessa igreja que está na mídia, e boa parte da igreja que está na mídia é do ramo neopentecostal. Mas nós sabemos que há muito nos bastidores das igrejas protestantes históricas, das igrejas históricas pentecostais. Nesses bastidores também há, vamos dizer assim, ações e reações e situações e circunstâncias tão graves e que ferem tanto. Sim. Quanto essa indústria. Você se ocupa desse pessoal também? A igreja fere, a igreja institucional está ferindo os crentes, tanto no atacado quanto no varejo. Aliás, em geral... Tanto na mídia quanto fora da mídia. Tá muito duro ver. Porque alguns não estão. Né, pastores, por exemplo, que deviam estar cuidando de crianças e estão transando as crianças. Né? Pastores que deviam estar fazendo aconselhamento de casal, mas estão comendo a mulher do cara. Às vezes até o marido. Cheio de coisa assim. Agora, essa gente não faz parte da igreja, esse é o joio, tá lá. Por exemplo, esse vocabulário que você acabou de usar, é um vocabulário comum no Higienizar, isso é deliberado da sua parte. É deliberado. Tipo, não é porque... Eu quero me fazer entender. Ontem a dureza de se fazer entender, ela está ali para contrapor a dureza da agressão que está sendo feita ao Evangelho. Então, quando o Malafaia chegou no programa, para citar o Malafaia de novo, ele chegou e pegou aquele trecho de Filipenses, né, onde o Paulo está apresentando diante da igreja o que é considerado o verdadeiro tesouro dele. Ele não falou das tendas que ele fabricava, nem isso, o dinheiro dele, grana. Ele falou da linhagem nobre que ele né, do fariseu quanto à lei,
do filho da tribo de Benjamim. O pedigree dele. O pedigree social, dele. Espiritual. Social, o famoso tesouro. Cultural e religioso. Né? Aquele que era motivo de orgulho para os judaizantes que de repente estavam ali na igreja querendo cortar o bilau da galera, né? Ele, quando apresenta tudo aquilo, ele diz assim: isso tudo é esterco. Estrume. Estrume. Quando o Malafaia vai e usa esse trecho, né, dizendo que a gente deixou para trás aquilo que é do passado e segue para o alvo, e coloca isso num contexto de um Deus de recompensa, ele está agredindo com palavras bonitas, né, e veementes o sacrifício de Cristo, a obra da salvação, de uma maneira. Eu tenho que contrapor essa malignidade, né, trazendo para os dias de hoje a expressão de contundência, de indignação que o apóstolo Paulo usou. Então ele vai disso mesmo. Olha aqui, irmão. Isso tudo, vocês estão se achando muito bons porque você é da linhagem, não sei o que e tal. Olha quem eu sou, cara. Se alguém aqui pode falar alguma coisa... Sou eu, e eu estou dizendo que isso tudo é estrume perto do que? A contundência. E essa contundência que aparece de vez em quando no Genizar, ela tem o objetivo, sim, de escandalizar. Mas não de trazer o escândalo no sentido bíblico, mas de escandalizar para confrontar. Porque não há nada mais confrontador, nada mais louco do que o Evangelho. Quando aquele menino estava cheirando a Bíblia, que gosta de dizer que ele é louco por Jesus e faz coisas que são loucos por Jesus, não é loucura no sentido da palhaçada que estava se falando, né? Não, vou fazer uma loucura por Jesus aqui, vou ficar de ponta cabeça e vou ler a Bíblia ao contrário. Não é esse tipo de loucura, isso é palhaçada. A loucura que está se falando é a loucura da confrontação, de um Deus pregado na cruz e morto. Essa que é a confrontação. Essa que é a verdadeira loucura do Evangelho. O Deus que lava os pés dos homens. O problema é que o denunciado, por exemplo, pode pegar o seu linguajar, né, que ele considera um linguajar obsceno, né, porque eles são púdicos, geralmente. No caso, o Malafaia nem pode, porque o linguajar dele é uma beleza. Também não é fraco, também não é fraco, não. Mas assim, pode tentar invalidar a denúncia e o confronto que você está fazendo, utilizando... Isso acontece muito com o Caio. Isso acontece direto. De a pessoa pegar o fato de você usar uma palavra tida como obscena, né, para exemplificar e causar escândalo na crítica severa e diminuir o tamanho da ofensa que está sendo feita. Nesse momento eu tento voltar para as Escrituras e lembrar dos exemplos que todos nós conhecemos dos profetas. Me diz um profeta bom moço aí. Né? Jonas. Bom moço? Não, o profeta bom moço era tão bom moço que o peixe comeu, né? Então, mas ele é bom moço assim, porque Jonas é o profeta do avesso, né, cara? Ele é o anti. Ele é o anti-profeta. Eu falei brincando agora, quer dizer, Jonas é o cara que tenta ficar. Ele quer ir pra cidade bonita, ele quer ficar na boa. Eu escrevi uma parábola. Eu queria lá pegar os caras de língua. Que nem eu que quero ser missionário na Nova Zelândia. Ele quer ser politicamente correto. Jonas é até meu favorito. É o profeta bufão. Eu e Rubinho Pirola estamos escrevendo um livro chamado Parábolas Parabólicas, que a gente pega determinados trechos da escritura e traz para a contemporaneidade sem sair do passado. E um deles está lá no Genizar para todo mundo ler, recomendo, Parábolas Parabólicas, Jonas. E a gente conta que Jonas, na verdade, quando foi comido pelo peixe, virou blogueiro. Porque ele queria, na verdade, ir para Boca Raton. Onde lá o Malafaia tem casa. Mas eu queria que ele fosse para São Gonçalo. Você falou do Rubinho Pirola, é o seguinte, a Alice lá de Ubatuba. Fernando, você precisa colocar o Danilo e o Rubinho Pirola juntos. Acabou de chegar aqui. Nesse programa vai ser muito bom. Danilo, fala um pouco da sua veia poética, que eu sei que você tem. Agora, falando de humor, porque o tema é apologético, você usa humor. Você trouxe umas gravuras, porque alguém pode falar assim, essa coisa de usar humor é recente, a gente já viu que não. O próprio profeta Elias, a gente estava comentando isso também, quando ele vai confrontar os profetas de Baal, e os caras estão lá clamando, e ele fala assim, grita mais alto, parece que ele está dormindo. A questão é, ele usa, às vezes o texto bíblico usa uma linguagem
absolutamente natural do que é, mas, por exemplo, Elias, ele tá usando de ironia e de humor. Às vezes não, o tempo todo. A Bíblia usa a linguagem natural, nós é que fomos mexendo ali e colocando na linguagem na linguagem natural da Idade Média, mas que hoje não... Você tem uma linha aqui dentro do Danilo, assim, que separa a irreverência irresponsável do cara reverente que teme ao Senhor? Tem que ter um propósito. Quando o Genizar começou e quando ele levantou como pipa, e aí nós juntamos um grupo, eu, Hermes, Rubinho e o Leonardo, que era do Púlpito Cristão. Rubinho Pirola? Rubinho Pirola. Uhum. E a gente começou a falar sobre o que ia fazer, como ia fazer, e naquele momento a gente recebeu muita crítica, porque hoje está mole. Hoje todas as pessoas que a gente admira na igreja já nos seguem e estão lá. É que nem na política o Pasquim lá daqueles dias. Exatamente. A gente era outro papo, né? Político nos segue, senador. Ser planeta caceta. Hoje é uma coisa. Ser Pasquim na década de 70 é mole. É outro papo. Ser Danilo Gentili hoje é mole. Todo mundo ser Ziraldo lá. Queria ver. Então o início foi difícil. Então a preocupação nossa é com o seguinte, olha, nós vamos denunciar dessa forma, vamos usar o humor, por razões que a gente vai conversar aqui agora, vamos usar uma linguagem publicitária, né? Comunicativo, que é o caso também, a formação do Rubinho é a mesma, né? Ele é pastor, mas ele também entende a necessidade de usar a língua e todos os recursos que a mídia digital permite para se fazer entendido. Né? A gente entende que um texto jogado... Exemplo, tem um querido nosso que escreve pro blog dele, quase ninguém vai, é um cara maravilhoso e tudo mais. Às vezes quando eu pego um texto dele, coloco no Genizar e bomba. Eu faço poucas coisas. Eu tento mexer um pouco nos parágrafos, nos tamanhos, aumento umas letras, coloco imagens, porque imagens falam mais do que 1000 palavras, e o texto bomba. Bobagem, sem mexer no texto do cara. Coisinhas. Mas essas coisinhas fazem uma diferença danada. Então, o nosso objetivo é chamar a atenção e ser lido. Agora, isso não tem sentido nenhum se a gente não apontar para o Evangelho. Então o sentido é a cruz. Se você fizer uma estatística dos posts que usam de humor, ou de denúncia, ou que parece uma página policial, etc. e tal, e comparar com textos, né, sérios, digamos assim, sérios, né, que estão falando de um Evangelho saudável, etc. e tal, o verdadeiro evangelho é 3-1, 4-1, 5-1. Mas aquele que foi a provocação é o que aparece. Eu fico feliz porque o cara vem para a provocação e ele cai nos textos sugeridos embaixo, que são escolhidos a dedo. São de conteúdo do evangelho. Agora, você acha que isso cabe a alguns e a outros não? Do tipo, a veia do humor... que é irreverente, mas é responsável, não é para todo mundo, é para uns e para outros? Ou isso é uma coisa, inclusive, é natural ou você pode se preparar para isso? Não. Eu acho que não é nem o tipo de humor. Nós vamos falar de Lutero, né? Lutero tinha um humor muito pesado. Vamos pegar as Era um humor escatológico. Né? A linguagem do humor é uma linguagem subversiva. Né? Então, quando a gente estava em pleno momento que o Brasil queria anistia, estava lá o Gildo Ribeiro, eu lembro bem, no programa, falou assim, fazendo um bolo, né? E aí o bolo dizia, tá faltando alguma coisa? Anistia, traz o anistia. A gente tem isso, né? Filho de general, né? Filho de general, e tudo mais. O humor é uma ferramenta de subversão, né? E sempre foi na igreja, desde o início. Jesus era muito irônico, e usou expressões irônicas várias. A gente começar aqui vai levar um tempão, mas lembro, por exemplo, um outro que ninguém espera que possa usar de humor e de ironia, Tomás de Aquino, doutor da igreja, né? Aqueles cartazes. O escolástico. Mas tem uma boa do Aquino, é que o Aquino está lá no escritório, estudando, e os monges todos lá passando as escrituras sagradas a limpo, não sei o que e tal. Daqui a pouco se juntam numa janela lá, uma opção de monge, eu não sei pra quê, se era pra fumar um baseado, o que quiseram fazer lá. Assim, Aquino, uma vaca voando. E o Aquino pula e vai lá ver a vaca voando. Aí chega lá, como é que tu cai numa dessa, Aquino? Pois eu pensei que era mais fácil uma vaca voar do que um servo de Deus mentir.
E aí, mano? É isso aí. Sacada, né? Ô, Dani, vamos ver. Você trouxe umas gravuras que são bem antigas, algumas da Idade Média. Começa a colocar aí. Isso aí são os slides que você tem no blog, Danilo, ou não? Não. Isso é... Passa esse aqui. Mais um, ok. Falando da reforma, a gente fala que nós estamos buscando o quê, né? Eu acho que a blogosfera está cheia, né, de pessoas tentando fazer isso. Todos nós estamos tentando fazer isso. Trazer o espírito da reforma, que é reforma que não acaba nunca. É a reforma que tem que ser em constante movimento. Esse é o princípio da reforma. E que hoje a reforma ganhou um outro princípio, que é não toque no ungido. A reforma que quer transformar pastores em papas de grandes igrejas, templos em altares, tanto sacralizar lugar e coisas. É isso aí, então a gente está vendo gente construindo o Templo de Salomão, na verdade, nós voltamos, né? A reforma foi pro vinagre. A chamada, pelo menos parte da igreja protestante, está fazendo o caminho inverso do que Lutero, Calvino e tantos outros haviam proposto. Exatamente. Estão fazendo uma coisa, eles estão reinventando as indulgências pela teologia da graça, né? Pelo menos tinha um sentido, né? O fato de você necessariamente ter uma obra de Cristo que não se completou e que criava-se um tanquezinho de pecado do meu lado e que eu tinha que me confessar e cumprir lá, reza isso, faz aquilo, não sei o que, dá para os pobres, dá para diminuir o tanquezinho de pecados, mas que eventualmente eu sempre ia morrer com um tanque ou meio tanque ou um tanque cheio, então eu precisava ir para um purgatório. Naquela época João Teasel estava ali dizendo, olha, bota a moedinha aqui que a hora que a moedinha tilintar, né, a alma sai do purgatório. Ou seja, ele está vendendo indulgência, pelo menos ela tinha até um propósito altruístico. Meu pai morreu. Você vai livrar o outro. Tá lá no, Era uma santidade voltada para o outro. Exato. Nesse sentido era até nisso era mais generosa, hoje mais solidária. Hoje a gente está fazendo a mesma coisa para ver que acontece. Vem a mim, ai dos outros. E ai dos outros. É o lance do adesivo, né? Jesus me deu esse BMW. Jesus me deu, o cara ora assim do tipo, Deus, que cai a casa de todo mundo mesmo. E sobre mim, vamos aqui orar. Uma oração mais desgraçada do que essa. Senhor, eu estou disputando uma concorrência para fabricar não sei quantas mil bíblias, que as máquinas dos meus irmãos se queimam. A gente vai ver outras gravações. Deixa eu ler uns e-mails aqui. Você falou do Lutero? Espera um pouquinho. Deixa eu ler porque o pessoal está mandando. O Farrell, lá de Vila Velha, Espírito Santo, na sua opinião, quem tem autoridade de fazer apologética? Só sacerdotes? Não, todos. Eu acho que essa linguagem sacerdócio está meio fora de ordem. Quem tem autoridade para fazer evangelismo? É isso daí. Nós não temos autoridade para fazer, nós temos obrigação de fazer evangelismo. E em Tito está lá claramente. Nós temos que defender essa doutrina e nos opor a quem tenta corrompê-la. Essa é o princípio. E quanto mais teologia a gente construir no chão da vida, onde o evangelho está acontecendo, melhor. Sem precisar escrever nada. Muito. Com a vida. Ela está do lado das pessoas, junto, dentro das pessoas. A boa apologética ela é construída sem palavras, sem bloco, sem nada. Ela está no chão. É vida. Tiago Cruz de Simon se mandando um abraço para todo mundo. Jussi Calu Júnior lá de Fortaleza. Mandando um abraço. Quem mais está aqui? Que está chegando. Dinaldo Martins. Danilo, quando você encontra no shopping, aeroporto ou qualquer outro lugar público, um desses que você mais critica, qual é a reação? Há algum desconforto de alguma parte? Eu não critico riqueza nem lugar público, nem shopping, nem nada dessas coisas. Quando eu falo de dinheiro... Não, acho que ele está perguntando quando você encontra um desses camaradas. Você ser reconhecido e ameaçado do Outro dia o Ariovaldo falou... Vou fazer uma oração imprecatória sobre você. O dia que chegou na pizzaria para comer uma pizza, disse, eu vou sentar com as costas na frente porque eu estou sentado com o Danilo, vai levar um tiro. Acontece, mas em geral eles não têm... Eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Na Expo Cristã, eu tive alguns encontros. A Expo Cristã é um lugar assim que dá muita matéria para o Genizar? Muita matéria. É um arsenal, é um celeiro. Mas nem todo mundo que está lá, nem todo mundo lá é mamão. Eu já até escrevi sobre isso. As pessoas olham, nem todo mundo. Tem uma pergunta parecida aqui, o Daniel lá de Santos. Quem dá mais matéria? Bola de Neve, Malafaia ou Valadões? Uau. Olha, na teoria, quem dá mais matéria são aquelas igrejas que você estava falando, aquelas menores que oprimem, onde a gente vê coisas assim de chorar, né? São essas, mas essas aí... Mas não são subproduto dessa mentalidade? Não, eu acho que essa mentalidade é produto dessa aqui. Quer dizer, essa galera, é a galera que deu certo, né? Vou usar a palavra, perdão, é o escroto que deu certo, né?
Que seduz, como a semana passada que tem... seduz gente boa. Mas esses das pequenas, muitas vezes, o objetivo do cara, no fundo, era assim, eu quero ser como aquele lá. Eu quero ser como aquele lá. E acaba sendo. Exato. E aí ele faz, instrumentaliza o povo que está na mão dele, que ele poderia muito bem pastorear e cuidar, e gerar vida e saúde ali, mas ele instrumentaliza aqueles caras para chegar lá em cima. Se você parar para pensar, você vai ver que todos eles têm a mesma linguagem, como diz o Caio, balaônica, né? Tudo filho de Balaão. E se você pega, por exemplo, vai lá da igreja do MacAllister, saiu uma opção, né? Que deu em Universal, da Universal saiu uma opção, que deu mundial, que deu internacional, e misturou com de cada aqui também, que fez a Renascer, que fez a Bola de Neve, não sei o que e tal. O Nascedouro é o mesmo. Eles são todos eles herdeiros. Então e eles são a minoria da minoria, da minoria da minoria. Mas é aquela história, os falsos profetas não famosos não foram mencionados por Paulo nas cartas. Paulo mencionou os famosos. É importante atacar, né, ou criticar, ou refutar aqueles que estão fazendo estrago, que estão corrompendo cidades inteiras, famílias inteiras, grupos inteiros. Né? Gente que está dividindo a igreja era batista, daqui a pouco entrou no G12, daqui a pouco tá todo mundo andando de kippah na igreja, entendeu? Tocando chofar. E acendendo candelabro. Acendendo candelabro. Acho que a gente tem que primeiro, tem que focar naquilo que está fazendo mais estrago. As perguntas, mas por que você fala tanto Malafaia? Eu comecei a falar muito de Malafaia no último ano, mais ou menos. Quando, para mim, no meu entendimento, ele se tornou realmente perigoso. Um dos primeiros textos sobre Malafaia, eu chamo ele de camaleão. O grande problema do Malafaia é o trânsito, que agora nem tanto, mas o trânsito que ele tinha. Malafaia entrava tranquilamente numa igreja batista e pregava. Já entrou em muita igreja presbiteriana e pregou. Ele tinha trânsito. Né? Ele não era como Macedo, ele tinha um trânsito. E justamente porque ele tinha trânsito, é que ele tinha a possibilidade de espalhar as sementes do mal. A minha grande preocupação com o G12 é justamente essa. Ele é como um câncer, ele come pelas beiradas. Então ele entra em uma igreja presbiteriana. E daqui a pouco você está vendo a igreja presbiteriana em célula. E quando você vê célula, não é o sentido de ter grupo pequeno, não. É aquela loucura mesmo da reprodução. Da reprodução. É a maneira como que pode vir a unção para esse povo. De uma doutrina que é um cara que não tem preparo nenhum, que passa para o outro, que na verdade a gente entrega uma Bíblia para ele e ele olha assim, não, o negócio é a apostila aqui. Isso. Os caras aprendem doutrina por apostila. É o caso da Bola de Neve, por exemplo. Então qual é o objetivo? É focar naquilo que faz mais estrago. Né? Agora, não é ad hominem, como pode parecer ser, porque eu não estou implicando com aquele camarada especificamente. Não, é porque ele está tocando num ponto que está se alastrando. O início do Genizar falava muito do Marco Feliciano. E tem gente que me critica, você ficou amigo do Marco Feliciano. Cara, eu entrevistei ele em 2010, logo no início do Genizar. E o cara fez uma coisa que eu nunca vi pastor nenhum fazer. Ele chegou na câmera e disse assim, errei. Naquele tempo eu não fui mentoreado, eu não sei o que e tal. Então eu falei muita besteira no púlpito, fiz muita gracinha no púlpito, e que eu errei. E ele faz outras bobagens, não faz outras bobagens, mas essa ele não faz mais. Ele teve coragem de admitir o erro dele. Isso é uma coisa que poucos caras desses têm. No dia que um Estevão chegar e disser que errou, eu acho lindo, mas o cara é preso com dinheiro na Bíblia e diz que foi Satanás que botou, cara. Olha, Rubinho Pirola, Tatuí, Danilo, vou processar você. Não estou na lista da Forbes. Não tenho 4 mil reais. O Rubinho tem que saber fiscal. Que eu tenho umas fotografias dele no avião dele. 79, eu não conheço o Rubinho pessoalmente, né? A gente troca às vezes algumas Rubinho tem avião, né? Vânia Viana, um abraço para você, né? De São Gonçalo, viu? Não, vamos voltar lá nas imagens, porque a gente mostrou o Lutero e voltamos. E não falou. Pois esse é o lance meu do Rubinho. Quer dizer, o humor é um uso... Eu me apaixonei por Rubinho quando vi o traço dele pela primeira vez e percebi que ele usava o humor nesse mesmo sentido. O humor é uma arma de subversão, né? E ela não é recente, a gente viu os profetas e tudo mais. João estava tirando sarro de quem vinha descendo para o Jordão, ali ia ter um barranco, os caras vinham descendo com aquelas roupas lá do templo, todas cheias de coisa, e eles diziam que aquilo ali parecia umas serpentes, não sei o que. Tá tirando sarro.
né? O humor, por exemplo, por que o diabo tem aquela cara toda, não sei o que, diabo estilizada. Devia ser bonitão, né? Pô, era o chefe lá da clã cantoria. do clã demoníaco. Pois é. No entanto, essas coisas que vêm na Idade Média no sentido de que nada irrita mais, nada provoca mais do que a ironia. Ser ironizado, e o humor se presta muito a isso. Qual foi a travessura do Lutero, por exemplo, nessa área? O Lutero foi um cara genial, porque ele e a turma dele usaram as mídias sociais da época para passar a mensagem deles. Hoje, a internet eu vejo que é a ferramenta que o senhor está nos entregando, né, para acolher pessoas, para alertar pessoas e tudo mais. Hoje a gente pode ter facilmente uma TV na web, mas a gente não tem espaço para ter horários na TV e tudo mais. Quem tem espaço é quem está vendendo um produto religioso que não é o Evangelho. Então a gente estava perdido. A internet surge e faz esse barulho todo. Todos esses falsos profetas estão profundamente incomodados com higienizar. Então um camarada com um blog sem dinheiro nenhum em qualquer lugar, ele começa a jogar pedrinha, né? No gigante e faz estrago. Eu já procurem lá no Higienizar, mas tem, por exemplo, e-mail marketing do Malafaia dizendo por que você parou de contribuir. É pelas coisas que você está lendo na internet. A internet é um instrumento de blá, 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 blá. Ou Rina, em vez de ficar na internet não sei o que, vai ler. Ou vai fazer escola disso, daquilo. Vai ler a apostila dele, né? Vai ler aquelas coisas. A gente está fazendo um estrago muito grande. Né? A gente está se defendendo, e isso aí é uma coisa que o senhor colocou nesse tempo. Você tem dados, assim, aí são dados claros, específicos e científicos de que o que você está falando é verdade, por exemplo? Tipo, qual é a diferença entre a audiência da Globo ou do SBT, domingo à noite, por exemplo, da procura, da busca de sites como o seu, que é dos bem... Olha, em 2010 a gente fez uma estimativa. Em 2010 a gente fez uma estimativa. Porque às vezes a gente fica falando, tem, não sei, mas o que significa... Em 2010 tinham 2 milhões de crentes na internet. 2 milhões? Todos os dias. 2 milhões de crentes nos sites. De alguma forma, incluindo sites, digamos assim, chapa branca. Né? Todos. Tá. A internet tem esse poder. Agora, é uma coisa engraçada. O Silas, por exemplo, ele não sabe usar a internet. Então ele fez lá o verdade gospel dele, a verdade dele. Né? E ele não tem o tráfego que o Higienizar tem. Ele tem lá recursos, jornalista, isso, aquilo. Ele não tem. Né? E é banho direto. Ou seja, tem um grupo que foi descobrindo onde tá cheio de site bom, gente. Então, mas isso é significativo. É absolutamente Assim, significativo. somos uma pedrinha sendo jogada. Hoje não somos, não. Isso é significativo. Eu não tenho como estimar. Te falei, em 2010, 2 milhões de pessoas. Tínhamos lá, talvez, 30 milhões de evangélicos naquela época. Mas a conta é significativo. 10%. É significativo. Mais, né? Hoje, com certeza. Significativo. Assim como também não tem conteúdo evangélico, para um grupo enorme de crentes. Os crentes tradicionais hoje são 12% da população brasileira. Os tradicionais, né? As denominações tradicionais só compõem 12%. E essas pessoas não têm programa para elas. Elas não têm conteúdo, não têm... Então fazer revista evangélica é uma boa, se você não fizer para o mainstream, se você fizer para essa galera que está buscando, né? Tem 12%. São os projetos que a gente tem, além de higienizar, pensar em algumas outras coisas. Mas voltando ao humor. Tá. O humor como instrumento de crítica, né? De guerrilha, para ser exato. O que o nosso amigo Lutero fez? Tinha lá a prensa, mas uma Bíblia custava o preço de uma vaca e meia. Então eles começaram a fazer os panfletos. Foi ali que a reforma foi. Pegaram uma reforma panfletária. Foi panfletária. Um panfleto custava o preço de uma galinha. Ou de um ovo da galinha. Não, galinha. A média do custo de um panfleto é uma galinha. E ele criou um sistema interessante, porque ele permitia que as gráficas das cidades que estavam adiante reproduzissem o panfleto sem pagar nada. Então ele integrava gratuitamente ao cocheiro das caravanas, sei lá, que faziam os caminhos entre as cidades, e eles passavam. Já o cara da gráfica,
Ele estava num momento em que a indústria editorial não era lá essas coisas, né? Então ele tinha gráficas apostando num negócio novo. É mais ou menos assim, se a gente estivesse em 1995 e você pensasse em fazer uma web TV. Né? Não tinha nem banda para isso, mas você estava lá tentando, começando, etc. A mesma coisa. Então ele faz os panfletos. Ele pega o conteúdo da reforma e transforma em uma linguagem mais simples, não só pelo alemão, mas uma linguagem popular e passa. Uma charge. Outra coisa que ele fazia também, acho que dá pra ver aí. Ô Dani, põe aí mais um. Olha lá o nosso Lutero, pode passando. Ok. Outra coisa que ele fazia também, você tinha lá quem era o Malafaia da época era o Tisel. Johann Tisel. O Tetzel, também conhecido. O João Tizil o tempo todo. O João Tizil era o cara que estava lá cobrando umas indulgências. As chamadas indulgências. Para tirar a galera do inferno. Do purgatório. Então assim que a moeda tiniu, o cara saía. Aquilo ali é uma charge. Então, junto com a prensa também surgiu, mais ou menos naquela época, se popularizou a litogravura. Então tem charges que foram criadas na época e esse era um instrumento de ensinar o povão. Então eram panfletos baratinhos e as charges também. Vou passar aí. Mais um, Dan. Abre ele. Olha lá. Essa é a capa das teses, já traduzidas para o alemão para uma linguagem mais popular, onde a própria capa já é uma charge. Eu não sei se as pessoas conseguem ver de casa, mas o negócio é meio grotesco ali no meio. Né? Essa linguagem mais chula. Mais chula. A metade da... É um pasquim. Eu vou publicar isso depois no direto para as pessoas ampliarem e poderem ver. Do lado direito, você tem a igreja verdadeira. E as relações que os irmãos têm entre si. E do lado esquerdo, você tem a igreja do Vaticano. E as relações que tem entre si. Exatamente. E ali tá o sexo, tá a grana e tudo mais. Passa mais um aí. Então o cara recebia isso, para começar, ele recebia isso já com a provocação. E funcionava mais ou menos com as nossas curtidas e os retweets que a gente tem hoje. Porque o cara lia e passava para outro, lia e passava para outros. Os panfletos, eles eram lidos nas tavernas. Eles foram feitos à base de chopp, como a gente sabe que Lutero gostava de um chopp. A mulher dele era uma cervejeira de primeira. Eles foram feitos à base de chopp. Não muito diferente de como Jesus... Está acabando com a reforma. Não muito diferente... Está resgatando a reforma. Não muito diferente como Jesus sentava para beber seu vinho, foi chamado de bêbado e tudo, não é isso? Para se alegrar, porque a gente tem motivo para se alegrar, ao contrário desses caras. A alegria deles vai durar pouco. E a gente tem ali, na capa, sempre a crítica dura, né? Passa mais um aí. Então esses panfletos eles eram passados porque havia um sistema de comportores que levavam um para o outro e tudo mais. Passa mais um, para frente. Só para você ter uma ideia, na reforma, no slide anterior estava mostrado... Nós mais um, Dani. 3 ou 4 anos depois da reforma, a gente tinha mais de 6.000 títulos de panfletos diferentes. Todos da galera do Lutero. Da reforma. Fazer panfleto era uma coisa tão bacana que os caras começaram a fazer. Henrique VIII fez o dele, que começou a circular. E o Tisel também fez, e outros caras no Vaticano. Aí começou uma guerra. E isso virou uma novela. Nas tavernas havia um sentido de acompanhamento, como a gente acompanha hoje. Novela. Então chegava lá... O que escreveram hoje? O que escreveram hoje? Lutero escrevia uma... Qual é o capítulo de... O Tisel respondia, o Papa respondia, e aí o outro respondia. E isso era lido. Um conjunto de 5 ou 6 respostas de cada um. As pessoas faziam teatro. Não era todo mundo que era letrado, tem uma gravura ali que você mostrou, que é do demônio. Mas vai adiante, né? O Papa. Isso. Aumenta essa aí. Essa não dá pra falar, vão me pegar, mas enfim. Tem aquele bicho ali representado pela Alemanha, né? A mula. É, um javali, né? E o javali vai levar um aonde não bate... Está sendo violentado. Digamos assim. Digamos assim. Fazendo um exame de próstata e tal. Mas ele era muito pesado. Então, higienizar é brincadeira de criança hoje em dia. De certa forma, o que você está querendo dizer assim, essa é uma linguagem de humor que é popular.
escandalosa, nesse sentido assim, contundente, e que tinha a proposta de chamar a atenção das pessoas para uma realidade que era tão dura, ímpia e cruel, que era essa religião institucionalizada que explorava a fé, os recursos, e que os reformadores usavam esse recurso. Ela tinha lá a capa, que é a panfletagem e o ficava lá na taverna. O camarada via, passa a próxima aí. O camarada via uma imagem, que essa inclusive é da mão do Lutero, a próxima. Ok, deixa eu ver. Passa mais uma. Ok, para essa aí. Essa aí, a anterior, era o que merece o Papa. A gente é melhor também passar, porque imagina o que o Lutero achava que o Papa merecia. Era uma cama, tava lá o Papa e tal. A gente vai botar depois. Você imagina o que... Vai pro site, essa vai pro Essa vai pro site, essa não vai. O Papo na Rede não tem essa... Aqui eu não sei se... Nessa aqui eu não sei se foi Lutero ou se foi um amigo dele. A outra foi Lutero, com certeza. Ali há um demônio. Como nascem os monges. O camarada que era um lavrador, que estava ali naquele sistema feudal pesado, né? O mundo despertando do sistema feudal para uma outra forma de outro sistema, sistema completo. Ele via aquilo e via alguém mais nobre que ele, né? Dizendo que aquilo que ele sempre pensou, né, a respeito do clero era aquilo. Ele se chocava. E aí ele ia para a taverna, porque ele não sabia ler, aonde pessoas que sabiam ler liam para ele. Lia. Tanto que o negócio passou um pouco da medida, né? Porque a gente sabe, né, das revoltas que aconteceram lá, e já estavam querendo discutir propriedade, título, enfim, o negócio começou a ficar começar a ficar feio, que eles lá mataram a galera. Mas e controlaram um pouco isso. Porque realmente o objetivo era chegar no povo. Então usaram humor, sim. Usaram fortemente. Outra coisa também que eles usaram foram as baladas. Aliás, tanto as baladas como os panfletos lembram muito as expressões nordestinas do cordel e do repente. Na verdade, é tudo herdeiro, né? Inclusive a própria festa de junino e tudo mais, né? Veio dali. O que é o repente? É mais ou menos umas 5 ou 6 músicas só. Cordel é uma linguagem extraordinária. E que ficam trocando e contam histórias. Isso. São as baladas que contam, em inglês ballads, que contam tales, histórias. Então o que o Lutero fazia? Ele pegava uma dessa famosa, então tinha uma que falava assim, que era cantada toda vez que o inverno estava para acabar e que a primavera vinha. Então vem o sol. E ele canta uma outra que vem a reforma, vem o sol da reforma, e que vai expulsar dali toda aquela coisa que o Papa fez, e fala que o Papa, que a igreja católica é a Babilônia, e etc e tal. Algumas expressões que chegaram até a gente, nascem aí, dessa balada muito famosa. E que era uma balada existente, tocada em cabaré. Até por conta dessa prática, tem uma ideia de que muitos hinos que Lutero compôs têm origem em canções populares. É meio verdade, meio mentira. Tem uma só ou duas, na verdade. Porque ele é tão um bom músico. É mais por conta disso. Por conta dessas músicas que nem todas chegaram até nós, mas que estão aí. Tem uma universidade americana, que é onde eu busquei essa imagem, um pesquisador fez a tese de doutorado nele, onde levantou várias dessas baladas e várias dessas litogravuras. Aonde eu uso numas palestras que eu faço para mostrar como é que essa galera toda que está na internet hoje protestando contra esses pessoais não está inventando a roda. Na prática, a gente está usando os recursos que o nosso Senhor Jesus Cristo está permitindo para a gente opor resistência. E foi o que o Lutero fez. Então, ele não tinha acesso às igrejas, né, e os púlpitos, né, da Europa para difundir as teses dele, né? Tinha os panfletos. Mas ele tinha os panfletos, ele tinha as baladas, eles tinham os teatros, ele usou tudo isso. Deixa eu ler uns e-mails aqui. Os e-mails, depois eu quero depois você pergunta. Finalizar só para pelo menos citar aqui o pessoal. Vai lá. Muita pergunta, mas o Rodrigo, lá de Manaus, mandando um abraço. Felipe Melo, de São Bernardo do Campo. Deixa eu ver quem mais aqui. Júnior, do Brasil. Não sei. Márcio Alves Freitas, Aparecido de Goiânia, tá mandando um abraço também. Sidney Eustáquio de Miranda, de Belo Horizonte. Sabrina Andrade, de São Paulo. Flávio Guarulhos. Tem alguém que mandou aqui de Cascais, do
Portugal. A gente tem muito leitor em Portugal. Daniel Freitas. É o Romildo que está lá. Mandando um abraço aqui. Lá 15% dos leitores do Genizar estão nos Estados Unidos. Né? E não só brasileiros, não. Tem muito gringo. O bispo William Mickler, que hoje colabora para o Genizar, ele é arcebispo. Ele leu o Genizar, já leu o Genizar. Tem muito anglicano que leu o Genizar. Está traduzido. Marcos Nicolini está mandando um abraço. Porque às vezes eu tenho impressão porque passaram pelo Brasil em determinado momento. Suzy Costa de Vinhedo mandando um abraço. Suzy, inclusive, fazendo um apelo para o Genizar não parar, para o Genizar continuar. Companheira. Tá. Se você não quer que o Genizar pare, eu vou dar no final aqui bota o número da minha conta aqui no final. Não, se for colocar o seu, tem que colocar o nosso. Estamos com 55 minutos de programa informado pelo Dani. Vocês têm que semear aqui na nossa horta. Exatamente. Põe as 3 contas. Então. E a do Daniel Choi, né? Não briga não, que um dia a gente precisa, hein? O Danilo, não há como irmos caminhando para o final, o Daniel já está botando... encerrar. Olha lá, ó o recado. O final, quer dizer, mais do que ser um blog de denúncias, de confronto, de contundência, com essa irreverência, com esse humor, mas com temor, com tremor, ninguém está brincando. Fala daquilo da capelania que você queria falar. Então, é isso que quer dizer, as pessoas que chegam lá quebradas, feridas, e são as dezenas e até milhares, no caso do Genizar, como é que elas estão sendo atendidas, ou há um plano, há um projeto, há uma ideia de se atender essas pessoas? Sim, essa é a única grande frustração que eu tenho com o Genizar. Nós que estamos no Genizar não damos conta, quer dizer, especialmente o Digão, né, que fez atender algumas pessoas, o Hermes também fez isso há algum tempo. O que acontece é o seguinte, tem 2 Genizars, um que você lê e outro que você não lê. No que você não lê, você não tem noção das denúncias que eu recebo, né? De presidente de dominação vestido de mulher, manda fotografia, outro que fala sobre a família, mas na verdade tem fotografia dele saindo do motel com a mulher que não é dele, né? Eu recebo tudo isso, está tudo lá. Eu nunca coloquei isso lá e nem vou colocar, né? Mas isso é um recado, né? Não, mas não é recado não, é bem guardado. Você te cuida. O Caio também tem, te cuida. Você te cuida, hein? Que o Genizar tá aí, hein, meu? Porque na verdade as pessoas mandam mesmo. Tem uma pergunta interessante aqui. Isso eu não posso mostrar, tem isso. Mas só para completar o que você disse, é o seguinte, e tem outro Genizar, que é o terceiro, que é das pessoas que estão feridas. Tá? As pessoas acham que as pessoas que saíram da igreja têm os desviados, que desviaram seu caminho, né? Mas tem os desigrejados. Por que tanto desigrejado vai Genizar para ver e lamber as suas feridas, digamos assim, das amarguras que passou, das feridas que teve e tudo mais? Acho que aquelas pessoas que estão sendo feridas e que estão ali debaixo porque tem medo de sair, que serem amaldiçoadas, né, em nome de Deus, perderem sua salvação, coisas loucuras que acontecem. E as pessoas entram no Genizar e a gente volta e meia está dizendo em textos que isso não é verdade, que não é assim, muito pelo contrário. Grande frustração que eu tenho. Isso é as centenas. E inclusive as pessoas acham que eu ganho dinheiro do jornal, eu perco, porque eu tenho gente que tem que entrar lá para ver todos aqueles comentários, separar o que pode ser publicado, o que pode ser guardado, pegar o e-mail dessas pessoas, entrar em contato com elas. Tem gente uma vez por semana aparece um dizendo que vai se matar. Casos assim de gente que era casado e que foi ter aconselhamento pastoral com o seu marido e no final das contas o pastor estava pegando ela. Né? O contrário. Tudo que você possa imaginar. Meu projeto é o seguinte, e que a gente tentou uma vez, o Charlito ia estar à frente disso, mas não teve tempo, ele passou as necessidades lá da empresa dele no ano passado, foi difícil, que é fazer uma capelania. É juntar um grupo de pessoas que caminham com a gente, que a gente acredite, né? E que quando surgirem esses casos, inclusive as pessoas saberem que esses casos existem, receberem essas pessoas, acolherem as pessoas, inicialmente virtualmente, através de Skype, e descobrir onde essas pessoas, em que cidade elas estão, e apontar um irmão da gente que a gente pode confiar. Olha, você vai para Minas, lá tem fulano de tal, na Paraíba tem fulano de tal. A gente tem que fazer isso. As pessoas acham que eu sou contra a igreja e tudo mais. O Genizar, todos os colaboradores do Genizar são pastores, todos na igreja. Gente envolvida com a igreja de Jesus. Com igreja, com missão de Jesus, é isso aí. Não é, cara? A gente quer que as pessoas voltem para a igreja. Não é uma igreja saudável. Então a gente quer colocar isso para frente. O Brega aqui está super entusiasmado com o projeto e vamos adiantar. E eu espero que a gente possa, as pessoas que estão lendo o Genizar e estão vendo esse papo agora, fiquem aí
torcendo, orando por isso, porque a gente vai colocar isso... Porque tem muita gente boa que lê também, que é apto para servir. Sim, muita gente. Em aconselhamentos muita gente. Via Skype, enfim. Sim. Que, ao contrário, graças a Deus isso já vem mudando muito, havia muita resistência sobre isso, né? Mas isso hoje é uma coisa tão comum. Eu faço aconselhamento. Eu tenho um grupo pequeno para o Skype, onde um deles está na China. Exatamente. Então, assim, não se intimide, não se acovarde, né? É possível você ter um contato muito real, né? A minha preocupação era virtual, que a gente, né? de alguma forma, mentoreasse essas pessoas que estão se propondo a fazer essa capelania. A primeira vez que a gente fez uma convocação para isso, nós recebemos perto de 400 e-mails de pessoas que se interessariam nisso. A gente foi limando. Eu cheguei a uns 60 na época. A gente de vez em quando pergunta, e aí, Danilo, como é que você sai? E aí, quando é que isso acontece? Mas a gente também não queria passar isso de imediato sem ter algum tipo de controle. Eu não sei, depois eu tiro o cara de uma roubada e boto em outra. Sim. Danilo, a gente vai fazer um Danilo 2, a missão. Já demos 1 hora. Tem muito conteúdo, né? Tem tá com o cheque do meu cachê aí, não? Tá. Não, depois a gente pega ali com o Daniel, não tem problema, nós tomamos um café. O segundo dá desconto, 2 por 1. Queria te agradecer por você ter vindo pra cá, passar dessa tarde com a gente. Cara, foi muito bom, cara. Recebemos muitos e-mails aqui. E muita gente vendo e vai rever. Vou botar no Genizap, esse material fica disponibilizado. Fica disponível depois, o Dani vai. A gente costuma dizer que todos os programas aqui são crentes, porque todos eles são convertidos. Então o Dani vai converter o arquivo desse programa, fazer o upload aí para ficar disponível no site, vai estar no YouTube. E o interessante, o legal, Danilo, de você ter vindo aqui, e eu não lembro de tê-lo visto em outras mídias web visíveis, né? Ué, como assim, eu não te entrevistei lá no Galileu, esqueceu? Não, faz tempo. Sim, faz tempo. Faz tempo já. Mas assim, é importante porque as pessoas que leem o Genizar e veem o teu nome e a tua foto, caricatura lá, tiveram a chance hoje de ver que você é exatamente aquilo que você escreve, não é, Fernando? Nós somos com o Danilo desde a 1h da tarde, almoçamos, conversamos muito, quer dizer, Danilo, o que eu estou dizendo isso para você que está vendo, é exatamente isso, quer dizer, o que você escreve é o que você é. O que você está sendo aqui é o que você escreve. A tua cara está lá. E isso é uma coisa muito importante para... Bom, você nisso sabe muito mais que eu. Entendeu? De você ser quem você escreve. Né? De você quando... Porque não é incomum você ler algumas coisas que você gosta muito e quando você encontra o autor, não tem nada a ver com isso, meu, você é um chato. Ou gente que prega uma coisa e faz outra, né? É bacana quando você encontra alguém que vive, que prega. Cai de pau na mulher, nos filhos, no dia seguinte, não tem nada a ver. Então, assim, que você saiba cai lá no culto, que você é o... Gente, eu sou igual Tim Maia, vocês chamam que eu vou. Essa cara, a gente chama. Esse jeito. Valeu, muito Pessoal, bom. boa semana, até a próxima quinta. O programa do João daí ontem já deve estar disponível em breve também. Muito legal. O Fernando vai sair na Águias de Ouro, o Danilo vai sair na Nenê de Vila Matilde. Nenê de Vila Matilde. Para homenagear Malafaia. Eu vou sair na Escola Dominical. Eu continuo fã da Escola Dominical. Bom tchau. Carnaval. Tchau. Um abraço para vocês.